Exaltado e engrandecido seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Abramos texto sagrado na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Esse texto nós não projetamos para que nós não percamos o hábito de abrir a Escritura, de encontrar as referências. Colossenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Colossenses 2, de 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. O 5: Pois, embora ausente, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E finalmente o 10: também nele estáis aperfeiçoados, ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Oremos mais uma vez. Eu convido para esta oração o pequeno Daniel Campos, que nos dirigirá em oração nesta hora. Mantenhamos o texto aberto, meus irmãos, e nós nos deteremos hoje nos versículos 6 e no versículo 7. Oremos. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas. Obrigado por esse momento de culto, e fica com o pastor, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Amém. Estamos caminhando, meus irmãos, há algum tempo, e esse tempo meio longo, parte disso é por causa da minha dificuldade de resumir, de ser mais conciso, de tentar ser minucioso. E apesar dessa minha fraqueza, eu percebo que ainda muita coisa rica fica sem ser explorada. Esses escritos do apóstolo Paulo são muito especiais. Essas 4 epístolas da prisão, escritas num contexto extremamente desfavorável, a carta aos Efésios, aos Filipenses, essa carta aos Colossenses e a próxima carta a Filemon, são cartas em que nós
podemos compreender muito dos seus ensinos avaliando o próprio contexto. Vocês já me ouviram dizer isso. O apóstolo Paulo está naquela masmorra romana, está preso, está impedido fisicamente de acompanhar, de pastorear de perto as ovelhas, tem uma angústia enorme, não só ou não apenas pelo seu aprisionamento, mas por sua preocupação com as igrejas. Ele então, inspirado pelo Espírito Santo, tenta colocar na ponta da pena os ensinos mais proveitosos para a igreja. Vez ou outra ele diz que gostaria de estar ali face a face, ou diz que não está ali pessoalmente, mas é como se fosse. Então há um esforço muito grande por parte daquele servo do Senhor para orientar a igreja, para instruir a igreja, e como nesta passagem em particular, proteger a igreja. Nós vimos aqui no capítulo 1 um título bastante sugestivo da nossa versão, o título lá do verso 24, que diz: a missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Paulo recebe uma missão de compartilhar aquilo que outrora era um mistério, de compartilhar aquilo que não era claro mesmo para o povo de Deus, que era o Evangelho, que era Cristo. E ele se utiliza de Cristo para orientar a igreja, para instruir a igreja naquilo que poderia protegê-la. Então vamos para o nosso tema, sem mais delongas. Epístolas da prisão, Colossenses. E o título ou o tema desta passagem de Efésios 2, de 1 a 10 é esse, que os irmãos já vêm anotando. Colossenses, como os irmãos já vêm anotando, Cristo, o excelso, o único e todo suficiente Salvador. Essa é a mensagem que estava oculta, ou um resumo da mensagem que estava oculta em tempos passados, mas que é revelada em Cristo e através dos seus enviados, como o apóstolo Paulo. Essa mensagem outrora oculta serve para tudo na igreja, é o fundamento de tudo o mais. É o que, entre outras coisas, os protegerá. E esses 10 versículos apresentam um ponto para nós. Pode colocar, todo mundo que já veio já anotou. O apóstolo Paulo se utiliza dessa verdade para combater, para confrontar as vãs filosofias. É o remédio para essa doença, é a vacina, é o antídoto para essa enfermidade. O apóstolo Paulo se utiliza desse ensino, desse preceito precioso, para proteger uma igreja que estava em perigo. E a igreja de Cristo, não só em Colossos, como ele mesmo diz, a igreja de Laodicenses, e tantos quantos outros ainda não viram a sua face, passam pelos mesmos problemas, correm os mesmos riscos. Qualquer igreja cristã que se empenha a seguir a Escritura Sagrada, a ouvir uma única voz, a estar atenta a um único ensino, com toda certeza, confrontará com muitas outras vozes, como nesta carta, por exemplo, nós vemos o apóstolo Paulo, que fora orientado por Epáfras, ou que fora informado por Epáfras, o pastor dessa igreja, que eles estavam em risco. Havia falsos mestres, falsos ensinos, que são chamados aqui de vãs filosofias, por exemplo, são ensinados de vãs sutilezas, que, como o próprio título diz, é de forma sutil, é de forma leve, aceitável, adentrando na igreja e pervertendo os corações. E o apóstolo Paulo, então, ainda que aprisionado, ainda que impedido de estar ali pessoalmente, se utiliza de recursos para proteger esta igreja
para dar-lhes os recursos necessários para estarem protegidos quanto a esses falsos ensinos. Nós já vimos que esse ensino, essa verdade, fortalece o coração dos crentes. Paulo está fazendo isso, ele está ali fortalecendo o coração dos crentes. Quando ele diz para a igreja: Cristo, o excelso, o único, o incomparável, Cristo, o todo, suficiente e salvador, ele está fortalecendo o coração dos irmãos. E essa verdade, ao fortalecer o coração dos irmãos, impede-os ou protege-os de serem levados e conduzidos por vãs sutilezas, por vãs filosofias, por ensinos errados e deturpados da palavra, que podem ser agradáveis aos ouvidos, mas que corroem a nossa alma. O que mais que ele está fazendo? Esta verdade está unindo-os em amor. Pode ir passando os demais. Está também enriquecendo-os em pleno conhecimento. Em quarto lugar, está protegendo-os como um atalaia. E eu quero me deter nisso aqui um instante. Quando nós vimos, a cada 2 versículos dessa passagem, nós encontramos um recurso desse. Na semana passada nós lemos o 4 e o 5, que o apóstolo Paulo diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então aqui, além dos outros recursos, ele está dizendo: esta verdade protege vocês de tal maneira que o Senhor me enviou para ser o atalaia, o guardião, o protetor de vocês. E hoje, nesses 2 versículos, o 6 e o 7, nós encontramos ainda um outro recurso advindo dessa verdade. E eu tenho certeza absoluta que, por mais que eu me alongue nesses 10 versículos e apresente vários recursos proveitosos dessa afirmação do nosso tema, ainda assim eu serei negligente, porque esta verdade de que Jesus Cristo é o suficiente para a vida da igreja, é o nosso sustento verdadeiro, é a razão do nosso viver, é a nossa motivação única e verdadeira, é a verdade que aquece e fortalece o coração, é a verdade que nos une em comunhão, em afetos de misericórdia, é a verdade que nos enriquece em conhecimento e sabedoria, é a verdade que faz-nos reconhecer aqueles enviados do Senhor para o nosso serviço. E ainda 1.5, para quem está anotando do jeito que está ali. O que mais o apóstolo Paulo pretende com esta verdade do nosso tema? O apóstolo Paulo quer relembrar-lhes sobre a origem e propósito da fé. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui na carta, no versículo 6 e no versículo 7, Paulo está relembrando-os sobre a origem e propósito da fé. Assim diz o texto: ora, como recebestes Cristo, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. O apóstolo Paulo aqui se utiliza de um recurso muito utilizado nas Escrituras. O apóstolo Paulo está usando mais um recurso para deixar os crentes de Colossos preparados para enfrentarem os riscos das perversões que eles enfrentavam naqueles dias, que é justamente acionar-lhes a memória. As Escrituras, de ponta a ponta, em várias situações, têm esse propósito de despertar a memória do povo, a boa memória do povo. As cerimônias do Antigo Testamento, elas poderiam ser caracterizadas muito em fazer o povo lembrar. Aqueles rituais e cerimônias faziam, entre outras coisas, com que o povo se relembrasse de onde vieram.
quem eram e o que o Senhor fez por eles. Moisés usa esse recurso várias vezes. Nos mandamentos, ele apresenta num deles dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. As Escrituras insistem em aguçar a memória do povo, com toda certeza, porque a nossa memória é extremamente falha. Nós nos esquecemos de coisas preciosas, de coisas que são essenciais para nós, e aí então estaremos vulneráveis e frágeis aos pequenos tropeços. Foi assim durante a caminhada no deserto. O povo se esquecia com muita facilidade dos grandes feitos do Senhor, e aí estavam vulneráveis para qualquer um que no meio deles começasse a trazer alguma notícia desagradável, por mais absurda que fosse, por mais fora das Escrituras que fossem. O povo estava aberto a ouvi-las, porque se esqueceram do mar vermelho que fora aberto pela poderosa mão do Senhor. Agora encontraram uma águazinha amarga. Alguém disse: o Senhor nos tirou do Egito para nos matar aqui no deserto, e o povo acreditava. Então o apóstolo Paulo se utiliza desse recurso. Eu preciso reforçar para vocês, eu sei que vocês são crentes, igreja de Colossos. No início da carta você já viu o apóstolo Paulo rendendo graças ao Senhor pela fé daquele povo em Cristo. Mas a memória de vocês é limitada, é fraca, vocês podem se esquecer, e se vocês não se lembrarem, vocês estarão à mercê das provas e provações que vocês certamente terão de enfrentar. Quando ainda lá no deserto, Moisés ainda diz assim para o povo: lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Nesse texto aqui de Deuteronômio, Moisés vai passar exortações, ensinos lá para o povo, determinações para eles, mas antes de passar-lhes, Moisés quer que eles se lembrem que eles eram escravos no Egito. Não se esqueçam disso, porque vocês podem em algum momento achar que vocês são quem vocês não são, e vocês podem de algum momento minimizar a poderosa mão do Senhor. É exatamente o que Paulo está fazendo aqui. Vocês receberam foi Cristo, Cristo que é a origem da fé de vocês. Quando eles estão terminando a caminhada no deserto, chegando na divisa com a terra prometida, antes de adentrarem na terra prometida, Moisés mais uma vez vai se utilizar esse recurso: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Não se esqueça daquele período de seca, não se esqueça daquele período de choro, não se esqueça daquele período de perdas, não se esqueça do período do desemprego, não se esqueça do período do deserto, porque foi o Senhor com a sua boa mão que sustentou, guardou e protegeu você. E se você se esquecer disso, você vai recorrer a outros recursos que não o Senhor. Ele não será mais o único e todo suficiente Salvador. Qualquer um poderá levar vocês, o coração de vocês continuará ativo, as vontades de vocês continuarão ativas, e vocês correrão o risco de voltarem ao vômito depois de tê-lo vomitado. Vocês correm o risco de voltar a se revolver na lama depois de lavados e limpos. E o que o apóstolo Paulo queria então com esse lembrete? Porque ele está dizendo uma coisa para a igreja que a igreja já sabe. Ora, como recebestes a Cristo? Jesus, o Senhor. Ele está, a meu ver, com pelo menos 2 propósitos, que é o que nós já apontamos ali. O primeiro deles, recordar-lhes a origem da fé. É a primeira metade ali do nosso 1.5. Qual que é a fonte da fé de vocês? De onde ela procede? É de Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, tal como fostes instruídos. Ele vai dizer, no começo do verso 6,
o verso 6 quase todo, a metade dele, e depois num trecho do versículo 7, como fostes instruídos. Esse mesmo apóstolo Paulo vai fazer para Timóteo esse mesmo exercício. Você não se esqueça de que você foi inteirado das sagradas letras, que podem tornar-te sábio. Você aprendeu isso da sua avó e da sua mãe, Lloyd e de Eunice. Você precisa combater firmado nessas verdades. Vocês precisam, igreja de Colossos, de fé, para se verem protegidos. Vocês precisam de fé para estarem preparados para enfrentar as adversidades. Esse apóstolo Paulo, no final da carta aos Efésios, ele vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para poderdes enfrentar os dias maus, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, ele vai dizer que eles tinham que se revestir de toda a armadura de Deus, e o escudo que lhes protegeria era o escudo da fé. Quando as dúvidas surgem, não vai dar certo, e agora como vai ser? Quando o inesperado está diante de nós, o intangível, o que está longe do nosso controle, o que não temos domínio nenhum, o que pode prevalecer nesta hora, sustentar-nos nesta hora, é justamente crer. É justamente crer. Eu sei em quem tenho crido, diz esse apóstolo Paulo, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu bom depósito. Eu fico imaginando como que isso fez a diferença diante de tantas adversidades. Ele está num calabouço romano, ele foi martirizado, morreu porque pregava a Cristo Jesus, e antes disso acontecer, passou por situações extremamente adversas, e o que lhe sustentava? Vão caçar o seu diploma de fariseu, vão confiscar os seus bens, vão expulsar você da sua terra, vão tirar a sua liberdade, vão tirar a sua vida, mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu bom depósito. Lembrem-se, igreja de Colossos, que vocês foram alcançados por Cristo, que os tornou filhos. Não o substitua por nenhum apetrecho, não o substitua por nenhum cerimonial, não o substitua por uma falácia, não troque o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, não negocie a origem, a fonte, o sustento da fé de vocês, não negocie. Não troque isso por causa da festinha de aniversário, por causa daquele namoro pecaminoso, por aquela amizade perversa, por aquele falso irmão que corrompe seu coração, que vem com falsidades e mentiras. No Antigo Testamento vemos muitas vezes Deus reforçando o ensino de que Ele é quem tinha livrado o povo das mãos dos egípcios. Não se esqueçam, vocês eram escravos, eram pobres, cegos, nus, ou trazendo numa linguagem do Novo Testamento, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Não negligenciem tamanha salvação. Cristo é o único e suficiente Salvador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o arrimo da nossa sorte, Ele é a nossa cidadela, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. E por que você não recorre a Ele? Porque não transfere a Ele o seu fardo? Porque não participa a Ele da sua dor? Porque não submete a Ele a sua lealdade, a sua fidelidade? Porque que está sempre dividido? Na linguagem do Antigo Testamento, lá do profeta Elias, até quando cocheareis entre dois senhores? Na linguagem do Novo Testamento, Tiago, homens de ânimos dobre. Quando o Senhor vai apresentar ali os seus mandamentos, Ele diz assim para Moisés: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí Ele vai dizer, aí Ele vai apresentar as suas regras, vai dar as suas ordens, mas antes de vocês sequer ouvirem as ordens, ou de tentar obedecê-las, vocês precisam trazer a memória, vocês precisam se relembrar, qual que é a origem da fé,
de vocês. Quando estiver lhe faltando fé, é porque está lhe faltando Cristo. Quando lhe faltar fé, não é porque está faltando programação na igreja, não é porque está faltando ânimo na igreja, não é porque o povo da igreja não é animado. Quando estiver te faltando fé, é porque está faltando Cristo, porque Cristo é a origem da sua fé. Cristo, a sua palavra, é quem alimenta a nossa fé. Eu já fiz esse exercício uma vez, e eu acredito que alguns podem talvez se lembrar, mas eu peço licença para quem já esteve num estudo bíblico que eu fiz isso, eu vou repetir. Nós já sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática, e nós podemos enumerar os problemas. Hoje mesmo pela manhã eu preguei nessa carta. Havia contendas, divisões, havia imoralidade, havia problemas relacionados ao casamento, havia problemas relacionados ao culto, desordens no culto, etc, etc. Mas alguns estudiosos dizem que a base do problema deles era estarem distantes de Cristo. E essa tese é fundamentada nos primeiros versículos da carta. Nos 9 versículos, em cada um dos versículos, antes de dar qualquer exortação, tanto que lá no versículo 10, o título é Exortação à Unidade. Antes de apresentar as exortações, os ensinos, os mandamentos, o apóstolo Paulo, na sua introdução da carta, faz o seguinte, presta atenção: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstene. No versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. No versículo 3, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. No 4, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus. No 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, quem? Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. No 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. No 7, de maneira que não nos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. No 8, no qual Senhor Jesus Cristo também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E no 9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Antes de dar qualquer exortação, orientação, ensino, mandamento, eles precisavam de fé, e a origem da fé é Cristo, e a origem da falta de fé é a ausência de Cristo. Paulo está dizendo para eles: vocês se lembram, ou vocês se lembraram de onde vocês foram instruídos? Como diz aí no verso 7, vocês se lembram de quem vocês receberam? Vocês se lembram agora de onde veio a salvação de vocês? Tontos, porque vocês estão se deixando levar. E a fala de Paulo aos Gálatas é muito mais dura, porque eles se deixaram mais ainda se levar por um falso evangelho. Vocês se lembram agora a razão do viver de vocês? Então agora eu quero lembrar vocês de uma outra coisa. O apóstolo Paulo, é a segunda parte desse 1.5, e eu não vou me alongar, é o último. Paulo quer relembrar-lhes sobre a origem da fé, e também quer lembrar-lhes do propósito da fé. Tudo é para o Senhor, vocês precisam se lembrar disso. A fé no Senhor não é para vocês enriquecerem, não é para vocês receberem vida boa, vida mansa. A fé em Jesus Cristo não é para testar Deus, provar Deus diante das situações, querendo do Senhor alívio e alento para qualquer coisa. O propósito da fé visa o próprio Deus. O propósito da fé, a origem da fé é Cristo, e o propósito da fé também é Ele.
Você não recebe fé como um bem para você. Recebi fé para crer no Senhor, agora eu estou salvo. Se é isso mesmo que aconteceu com você, se você então recebeu de Cristo e recebeu Cristo, então precisa andar nele. Não é nas vãs filosofias. Anda em Cristo. O propósito da fé que você diz ter é andar em Cristo. E aí o apóstolo Paulo vai usando vários verbos aqui para reforçar isso. Não tem outro meio de você comprovar sua fé, a não ser que você esteja radicado em Cristo. Cristo é sua raiz, é o seu fundamento, é onde você recebe a seiva, onde você recebe o alimento, onde você recebe vida. É por isso que Cristo vai dizer: se vocês permanecerem em mim. O verbo permanecer, lá no capítulo 15 de João, repete-se várias vezes, até o ponto de Cristo dizer: sem mim vocês nada podem fazer. Apenas se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vós, aí sim. Então Paulo diz aqui: radicados nele, edificados e confirmados na fé, como nós fomos instruídos, ou como eles foram instruídos. Paulo está dizendo o seguinte: vocês querem estar protegidos contra o desânimo, o abatimento, a frieza? Vocês querem estar protegidos contra a apostasia, o afastamento da palavra? Querem estar protegidos dos maus ensinos, das vãs filosofias, das suas vãs sutilezas, dos falsos mestres, dos falsos profetas, do desejo de voltar para o paganismo? Vocês precisam reconhecer que Cristo, o excelso, o único e o todo suficiente Salvador, lhes concedeu fé. E essa fé precisa ser demonstrada num andar com Ele. Meus irmãos, temos ouvido aqui muitas vezes que fé e prática andam juntas, ortodoxia e ortopraxia. Eu penso, por base nas Escrituras, que o Senhor de fato não suporta a religiosidade vazia, da boca para fora, de cantos afinados, mas vida desafinada, de pessoas honradas no meio do povo de Deus, mas nos seus quartos escuros totalmente desonrada à luz do Senhor, reconhecidas pelos irmãos em Cristo, mas desconhecida no mundo espiritual. Que proclamam o nome do Senhor, mas como tenho dito várias vezes, correndo sério risco de naquele dia ouvir: nunca vos conheci, apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade. Nós precisamos conhecer muito e precisamos praticar muito. Nós precisamos nos afadigar na palavra e nos empenhar com todos os recursos que o Senhor nos dá para nós andarmos nele, para que o que se exale de nós seja o bom perfume de Cristo. E até mesmo nas nossas falhas nós exalemos Cristo, até mesmo nas nossas imperfeições nós exalemos Cristo. Tem uma citação de Calvino que ele diz aqui uma coisa interessante, falando sobre aquele argumento anterior, sobre os atalaias que Deus coloca sobre nós, como proteção também do nosso coração, da nossa alma. Calvino diz assim: um desses motivos de Deus colocar pessoas sobre nós é nos ensinar a humildade da obediência, mesmo que a palavra de Deus seja manifestada por homens iguais a nós. Foi-nos dado um excelente e utilíssimo exercício de humildade, na medida em que somos habituados a obedecer à palavra de Deus, ainda que esta seja pregada por homens semelhantes a nós, e por vezes até mesmo inferiores em dignidade. Para Calvino, quando um homenzinho saído do pó fala em nome de Deus, então daremos um ótimo testemunho de nossa piedade e submissão para com o próprio Deus, se nos mostrarmos dóceis para com o seu ministério, sobretudo quando o pregador não nos supera em nada.
sem medo de errar. O nosso Senhor diz que não suporta iniquidade associada a ajuntamento solene. Não adianta uma solenidade muito bem organizada, com pompa e circunstância, cujos corações estão distantes do Senhor, cujas vidas não são consagradas ao Senhor, cujas vidas não praticam aquilo que confessam. Não havia nada que desagradasse e ofendesse mais Jesus Cristo do que aqueles religiosos que colocavam fardos pesados de religião na vida das pessoas e eles mesmos não praticavam nada. Eram cegos que guiavam cegos. Eles ouviram as palavras mais duras proferidas pelo nosso Senhor: raça de víboras, porque faziam longas orações, davam grandes contribuições, faziam jejuns de grande sacrifício, mas tudo isso com o fim de serem vistos pelos homens. Se vocês se relembraram da fé de onde vocês receberam, ó igreja de Colossos, então demonstre-a andando nele, radicado nele, porque dele e por meio dele são todas as coisas. A ele pois a glória eternamente, amém. Tudo que nós recebemos precisa voltar para ele como um aroma agradável. É por isso que o apóstolo Paulo, depois de dizer no verso 6, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, e ele termina dizendo, crescendo em ações de graças. Gratidão ao Senhor. Então aquilo que começou lá na eternidade, o plano eterno da salvação, aquilo que veio se consumar na história, a redenção em Jesus Cristo, a aplicação desta salvação pelo Espírito Santo, precisa redundar em mudança de vida, em transformação de vida, em vida de gratidão e agradecimento, voltando-se para o Senhor de novo. Toda glória, todo louvor e toda gratidão precisam ser revertidos para o Senhor, porque é nele que nós existimos, nele é que nós nos movemos, é nele que nós respiramos. Assim o ciclo se completa. É dele, é por meio dele e também é para ele. Assim aquela igreja estaria protegida. Além dos recursos que ele apresentara aqui anteriormente, esse era o outro recurso valioso, advindo deste ensino. Vocês não podem se esquecer, não se esqueçam, porque no dia que vocês se esquecerem, o que advirá de vocês não será ações de graças. O que advirá de vocês será ingratidão. O que virá da vida de vocês não será o andar em Cristo, mas será andar conforme a própria vontade de vocês e preceito de vocês. Vocês não estarão radicados em Cristo, e se não estiverem enraizados em Cristo, quando os pequeninos ventos soprarem, eles levarão vocês. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe-nos e nos abençoe com graça e com misericórdia. Se o Senhor permitir, na semana que vem a gente continua um pouco mais aprendendo e usufruindo desses recursos que podem tornar-nos sábios para não sermos levados para os maus caminhos. Deus nos abençoe.